Inciso LV, o LV significa 55. Descobri, agora vamos lá. L é 50, não sabia, né? Burrice. Não esperava menos, Davi. Beleza, hein? Parei. Princípios e regras jurídicas. Agora vamos tentar melhorar, né, a explicação do outro vídeo, porque eu não li tão bem, até porque eu não sou um ótimo narrador não. Isso aqui não é nem para as pessoas, é para mim, mas eu deixo em público caso ajude alguém. É sempre bom deixar isso claro, porque sua narração é uma merda. Eu sei que é uma merda, mas é pra mim. Entende? Se a merda é pra mim, não é pros outros, pra que reclamar, né? Bora lá. Princípios são normas básicas, inquestionáveis, ou na conceituação de Celso Antônio Bandeira de Mello. E o mandamento, eu acho que é um E aí, né? Não um E. É o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele. Constituem as proposições primárias do direito. Estão vinculados àqueles valores fundantes da sociedade, que exprimem o que foi por ele eleito como sendo justo. Os princípios constitucionais traduzem os direitos do homem e os grandes princípios de justiça. Eles impõem ao legislador a jurisprudência, a administração e aos particulares a interpretação do direito de acordo com os valores por eles espelhados. O fundamental, tanto na vida como no direito, são os princípios, porque deles tudo decorre. Há duas fases em que os princípios são importantes. Na elaboração das leis, para que você não desrespeite o que é primário, né? O que é inicial, você não vai desrespeitar nem ultrapassar. Ultrapassar é uma maneira de desrespeitar, tá? Valeu. Na aplicação do direito, pelo preenchimento das lacunas da lei. A observância dos princípios. A observância se impõe porque, se os princípios não forem justos, a obra legislativa não poderá ser justa. E em relação aos princípios constitucionais, sua observância é condição sine qua non da validade das normas jurídicas. Esses são os princípios que norteiam a formação do ato legislativo e a aplicação do direito. Violar um princípio é muito mais que transgredir uma norma qualquer. A desatenção ao princípio implica a saúde. Implica ofensa não apenas a um mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo um sistema de subversão de seus valores fundamentais. Os princípios estabelecem uma direção estimativa, um sentido axiológico de valoração de espírito. Exigem que tanto a lei como um ato administrativo respeitem seus limites e tenham seu mesmo conteúdo, sigam sua mesma direção e realizem seu mesmo espírito. Beleza? Agora, a página aqui ela se chama Os Princípios e as Regras Jurídicas. E tem uns 2 tracinhos vermelhos, mas eu não acho que você vai ver isso na busca do Google. E agora chega a parte gigante, né? Tinha que ser. Tô brincando, tá? Mas é gigante assim. Bora ver até onde dá pra ir, né? Porque se for pra ler tudo isso, meu pai. Princípios e regras, semelhanças e diferenças. As regras e princípios são caracterizados dentro do conceito de norma jurídica. Isso é importante deixar claro, porque isso já foi dito, naquela pesquisa anterior, do vídeo anterior. E isso aqui está sendo deixado muito mais claro do que antes. As regras e princípios são caracterizados dentro do conceito de norma jurídica. A distinção entre um e outro é uma distinção entre 2 tipos de normas. Ambos dizem que o deve ser, ainda que tenham por base razões muito diferentes. Os princípios são as normas jurídicas de natureza lógica anterior e superior às regras que servem de base para sua criação, aplicação e interpretação de direito. As regras, por sua vez, são normas jurídicas destinadas a dar concreção aos princípios. Por exemplo, a regra contida no artigo 1595, inciso 1º do Código Civil, diz que são excluídos da sucessão os herdeiros
ou legatários que houverem sido autores ou cúmplices em crime de homicídio voluntário ou tentativa deste contra a pessoa de cuja sucessão se tratar, porque ninguém é lícito se beneficiar da sua própria torpeza. É importante lembrar desses princípios, né, cara? Representa uma das muitas manifestações positivadas do princípio de que ninguém pode se aproveitar da sua própria torpeza. Acabei de falar isso antes deles. Isso que é legal de estudar, né? Você adivinha o que os outros vão falar. Isso é... De acordo com Dworkin, 2 são os critérios que permitem apartar os princípios das regras. O primeiro deles é de ordem lógica. As regras são aplicadas de forma disjuntiva, ou seja, ocorrendo a hipótese de incidência e sendo a norma válida, a consequência jurídica deve necessariamente ocorrer. Com base na disjuntividade, entende-se que toda norma jurídica tem de ser forçosamente lícita ou ilícita, e só com a estrutura disjuntiva é possível contextualizar ambas as possibilidades. Com base na... entende-se... todas as possibilidades. A proposição disjuntiva caracteriza-se pelo fato de que a um mesmo sujeito se atribui uma pluralidade de determinações que se excluem entre si, por meio da cópula ou as duas necessariamente ocorrer. Por meio do que? Da cópula ou as duas necessariamente ocorrer. Tá, né? A proposição disjuntiva... Tá. Franco Mantoro observa que alguns autores consideram que a fórmula disjuntiva se limita a descrever 2 hipóteses possíveis: o cumprimento ou não cumprimento da prestação, como se tratasse de 2 condutas indiferentes. A fórmula disjuntiva é constituída de 2 proposições condicionais, ligadas pela conjunção disjuntiva ou, e formando uma só estrutura unitária. Parece até que ele não está vendo, né, uma matéria de língua portuguesa, mas não é. O segundo critério pelo qual podemos distinguir regras e princípios é de natureza axiológica. Os princípios possuem uma dimensão de peso valorativa ausente nas regras, assim ocorrendo conflito entre 2 ou mais princípios em um determinado caso. Deve o intérprete considerar o peso relativo de cada um deles e verificar, naquele caso concreto, qual deve prevalecer, afastando o princípio incompatível. Situação diferente ocorre com as regras. Havendo conflito entre 2 regras, o que Bobbio denomina de antinomia jurídica própria, uma delas será inválida e deverá ser excluída do sistema jurídico. Nessa hipótese, os critérios para a solução de antinomia são de ordem técnica: lex posterior derogate priori, a lei posterior derroga a anterior, lex superior derogate inferiores. Lei superior derroga a inferior, lex specialis derogate generale. Lei especial derroga a geral, não demandando ao aplicador do direito nenhum juízo valorativo. Observa ainda Dworkin que, no caso de conflito entre princípios, não há propriamente uma discricionariedade do intérprete em definir qual deles deve prevalecer. Essa determinação resulta na expressão do constitucionalismo alemão, de um juízo de ponderação entre os diversos valores jurídicos envolvidos segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Devido à sua generalidade, os princípios obrigam a adequação das normas secundárias e das condutas aos valores que incorporam. Estabelecem direções em que deveriam situar-se as normas. Cabe aos princípios enquanto proposições fundamentais, veja bem, princípios enquanto proposições fundamentais, orientar concretamente o direito, qualificando as normas dentro de determinados padrões axiológicos. As regras jurídicas estabelecem o dever ser, ou seja, regulam especificamente o comportamento e a conduta social,
nos dizem como devemos agir em determinadas situações específicas previstas por estas regras. Mesmo no nível constitucional, há uma ordem que faz com que as regras tenham a sua interpretação e eficácia condicionada pelos princípios. Estes se harmonizam de modo a assegurar plena coerência interna ao sistema. As regras jurídicas são aplicáveis por completo ou não são, de modo absoluto, aplicáveis. Trata-se de tudo ou nada. Sendo ela válida, em qualquer caso, deve ser aplicada. Dworkin afirma que as normas, regras, são aplicadas diretamente. Há casos em que a regra pode ter exceções, devendo-se, nestes casos, listá-las uma a uma, pois é teoricamente possível enumerá-las em enunciado normativo, e que quanto mais listarmos, mais completa será a proposição. Os princípios não contêm mandados definitivos, permanentes, mas somente prima facie. Sei lá o que é isso. Vamos. Ou seja, agora ele vai explicar, perdão. Prima facie, ou seja, podem ser desconsiderados em um determinado caso e tidos como decisivos em outros. Tá. Tá vendo aqui que dá sem afobado? Um determinado princípio pode valer para um caso concreto, frente a determinadas circunstâncias, para outro caso não. Ou seja, você tem, como ele deixa bem claro, você tem um princípio que ele pode valer em certas circunstâncias para um caso, mas se as circunstâncias mudarem, não vai valer para outro. Isso aqui eu dando uma de papagaio, porque é uma repetição isso. Mas é sempre bom deixar bem claro em ênfase isso. Mesmo no nível constitucional, há uma ordem que faz com que as regras tenham sua interpretação. Perdão, isso aí já foi dito. Não contém mandado. Tá, frente a frente, circunstâncias, só tá. Frente àquela situação jurídica e fática, ele reinará, mas se forem outras as condições, poderá ser desprezado. Quando um princípio não prevalecer para um determinado caso, não significa que não pertença ao sistema jurídico, porque, num outro caso, quando inexistirem tais considerações contrárias, as condições poderá... Frente a Quando um princípio não prevalecer, o sistema jurídico, ele reinará, mas se forem outras, as condições ele poderá ser desprezado. Quando um princípio não prevalecer para um determinado caso, não significa que não pertença ao sistema jurídico, porque no outro caso, caso não existirem tais considerações contrárias, as condições... É muito lixo ver esse negócio aqui, peraí. Isso aqui dá ter uma visão ruim. Considerações contrárias, ou quando estas não tiverem o mesmo peso, este princípio poderá ser decisivo. Caso totalmente distinto é o das regras, porque contém uma determinação no âmbito das possibilidades jurídicas e fáticas. Essa determinação somente será aplicada quando verificar impossibilidades jurídicas ou fáticas, que pode conduzir à sua invalidez. Se não ocorrer tal caso, aplica-se exatamente o que diz a regra. Sei lá, eu tô pensando assim que eles colidir não é ser destruído. O conflito ele faz com que certas coisas apareçam, né? Então se fosse, por exemplo, uma regra contra a outra e uma se torna inválida, ela tem que cair fora, não tem que ficar depois disso. É por isso que muitas das vezes, quando há esses conflitos, o intérprete ele prefere aquela interpretação abrogativa. Não, tem a dupla abrogação e interpretação. Qual é o nome daquela interpretação, cara? Fugiu a mente agora. Mas ela mantém as duas e procura uma terceira. Agora no momento eu esqueci, eu vou procurar aqui depois. Citamos um exemplo. Peraí.
Os princípios se sobrepõem às regras de forma que, em situações revolucionárias, se novos princípios forem incorporados pela ordem jurídica, importa na retirada da vigência das inúmeras regras contempladas por essa ordem. As regras jurídicas não comportam exceções que não se possa teoricamente enunciar, porque são aplicadas a situações determinadas. Já os princípios, porque são aptos a serem aplicados a uma série indefinida de situações, não admitem a própria enunciação de hipóteses nas quais não seriam aplicáveis. O mesmo autor diz que as regras são aplicações dos princípios. Daí porque a interpretação e aplicação das regras jurídicas, tanto das regras constitucionais quanto das contempladas na legislação ordinária, não podem ser empreendidas sem que tome na devida conta os princípios, em especial quando se trate de princípios positivos de direito, sobre os quais se apoiam, isto é, aos quais conferem concreção. É de se observar que não existe antinomia jurídica entre princípios e regras. Estes operam a concreção daqueles. Assim sendo, quando dois princípios estão em confronto, um prevalece em detrimento do outro. As regras que dão concreção àquele que foi desprezado são afastadas, ainda que permaneçam válidas dentro do ordenamento jurídico. Citamos um exemplo dado por Dworkin. O homicídio de quem deixa herança, praticado pelo herdeiro, afasta, em razão do princípio, a incidência da regra de sucessão que beneficiaria o homicida. Aquele caso lá do Riggs versus Palmer. O cara matou o próprio vovozinho lá pra ficar com a grana dele. Babaquice. Se deu mal no final, é assim que tem que ser. O que eles têm em comum é a generalidade. Olha só. O que as regras e princípios têm em comum é a generalidade. No entanto, não há entre eles apenas uma desigualdade de pouca importância, há uma diferença de natureza, pois a generalidade da regra jurídica é diversa de um princípio jurídico. A regra é geral no sentido de que é estabelecida para um número determinado de atos ou fatos. Não obstante, ela é especial na medida em que não regula, senão tais... Essa linha é gigante, eu acabo me perdendo. Tais atos ou fatos. É editada para ser aplicada a uma situação jurídica determinada. Já o princípio é geral, porque comporta uma série de aplicações. A análise estará centrada no fato de que os princípios são contrários, mas nunca contraditórios. Por isso, o juiz optará pela utilização de um princípio em um caso, não excluindo o outro, apenas afastando. As normas poderão ser antinômicas e serem excluídas na sua aplicação. Se você acaba enxergando uma antinomia, é importante você eliminar essa regra para que essa antinomia não persista em outros casos. Porque você pode ter notado, mas talvez um intérprete possa deixar isso passar e aí causar insegurança, incerteza. Dworkin sustenta que os princípios são dinâmicos e mudam rapidamente, por isso não podem ser absolutos. Assim, a aplicação destes, suprindo lacunas da lei, não é automática. Deve haver um raciocínio judicial, ao qual o juiz deve balancear os princípios e atribuir a eles mais peso e importância. O autor é sensato em propor a função garantidora e não criadora do juiz. O juiz tem a função de decidir conflito, dando a vitória a uma das partes, baseando-se nos princípios que lhe garantem o direito. Bom, com certeza esse site aqui ele explica de uma maneira bem mais simples. Ele fala mais, entendeu? Não no sentido Deadpool de falar mais, mas ele sabe falar mais de maneira simples. Se você tem dificuldade para entender normas, regras e princípios, esse site que eu acabei de mostrar para vocês, ele é muito bom. Ele é bem simples, então acho que não tem como você errar. É só você pegar um caderninho e ficar anotando as definições que ele dá. São muito boas.